Informações de bastidores indicam que um acordo silencioso e de alto nível pode estar sendo costurado entre Washington, Brasília e Caracas. O empresário Joesley Batista teria viajado para negociar a saída de Nicolás Maduro, e o preço desse acordo geopolítico pode ser o abandono da pressão americana sobre o STF. Se as informações se confirmarem, Donald Trump pode estar prestes a realizar uma troca histórica, à cabeça de um ditador venezuelano em troca do alívio das sanções contra autoridades brasileiras. A gente precisa conversar com muita honestidade sobre o que está acontecendo, porque as notícias que chegam são de revirar o estômago de qualquer pessoa que sonha com um Brasil livre. A possibilidade de um acordão envolvendo o governo Lula, a JBS e o governo americano é algo que, até ontem, pareceria teoria da conspiração. Mas hoje, com as informações que temos, parece ser o cenário mais provável. E esse cenário é devastador para quem apostou todas as fichas na ideia de que Donald Trump seria o salvador da pátria brasileira. Vamos entender a lógica desse tabuleiro. O Donald Trump é um homem de negócios. Ele é um pragmático. Para ele, a política externa americana é feita de interesses, não de amizades. E qual é o maior interesse dos Estados Unidos na América Latina hoje? Derrubar a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Isso é uma questão de honra, de segurança nacional, de controle sobre as reservas de petróleo. É a prioridade número 1. O Brasil, por outro lado, é um problema secundário. A nossa crise interna, a briga entre o STF e a direita, a censura, tudo isso é importante, claro, mas na escala de prioridades de Washington, resolver a Venezuela vem primeiro. E é aí que entra a figura sinistra e onipresente de Joesley Batista. A informação que foi revelada pela agência Bloomberg e repercutida por jornalistas como Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo é que o Joesley viajou para Caracas no final de novembro. Ele não foi lá para vender carne. Ele foi lá em uma missão diplomática secreta, atuando como enviado informal que tem trânsito livre tanto no governo Lula quanto, surpreendentemente, no entorno de Trump. A missão dele seria convencer o Maduro a renunciar. A proposta seria garantir ao ditador uma saída segura, um exílio dourado, talvez no Catar, com uma fortuna de 100 milhões de dólares garantida, em troca de ele largar o osso e permitir uma transição na Venezuela. Seria a vitória que o Trump tanto quer. Ele poderia dizer ao mundo: eu resolvi o problema da Venezuela sem disparar um tiro. Mas o que o Joesley e o governo Lula querem em troca desse serviço? Eles não estão fazendo isso de graça. Eles querem que o governo americano pare de pressionar o Brasil. Eles querem o fim das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles querem que o Tesouro americano pare de investigar as empresas brasileiras. Eles querem, em resumo, que o Trump vire as costas para a direita brasileira e deixe o sistema aqui em paz. E o que me deixa mais preocupado é que esse acordo faz sentido do ponto de vista do Trump. Ele ganha a Venezuela, que é o prêmio maior, e em troca ele apenas deixa de sancionar alguns juízes em um país que, para ele, é menos estratégico. É a realpolitik na sua forma mais crua e cruel. O Constantino foi muito feliz na análise dele. Ele disse que o Trump fez o possível. Ele aplicou sanções, ele cancelou vistos, ele mandou recados duros, ele deu um empurrão. Mas o que aconteceu aqui no Brasil? A elite brasileira e até parte da direita, em vez de aproveitar esse empurrão para ir para cima, recuou. A gente viu líderes religiosos criticando bandeiras americanas em manifestações. A gente viu o Congresso continuar omisso. A gente viu a Faria Lima em silêncio. O Trump pode ter olhado para isso e pensado: se eles não querem se salvar, por que eu vou comprar essa briga sozinho? Se a própria elite do país não reage, se a oposição não consegue derrubar o sistema, talvez não valha a pena para os Estados Unidos continuarem gastando capital político com o Brasil. É uma leitura dura, mas pode ser a leitura que está sendo feita na Casa Branca. E aí, o Lula, que é uma raposa velha, percebeu o vácuo. Ele viu que o Trump estava frustrado com a falta de reação interna no Brasil e ofereceu uma saída. Ele colocou o Joesley, um empresário que tem negócios gigantes nos Estados Unidos, que doou milhões para a campanha republicana para fazer a ponte. Ele disse: Trump, eu te entrego o Maduro e você me deixa governar o Brasil do meu jeito, com o meu Supremo, com a minha censura. Se esse acordo se concretizar, será a maior traição da história recente para os patriotas brasileiros. Nós fomos para as ruas, nós pedimos socorro, nós confiamos que a pressão externa seria a nossa salvação. E agora podemos descobrir que fomos usados como moeda de troca em um jogo de tabuleiro muito maior do que a gente imaginava. O Alexandre de Moraes deve estar rindo à toa. Ele, que estava com medo, que estava vendo o cerco se fechar, agora pode ganhar uma sobrevida. Se as sanções caírem, se a pressão americana sumir, ele volta a ser o imperador intocável. Ele vai poder continuar seus inquéritos, suas prisões, sua censura, com a garantia de que o tio Sam não vai mais incomodar. E o Bolsonaro? O Bolsonaro, nessa equação, é a peça sacrificada. Se o Trump fechar esse acordo com Lula, ele está, na prática, abandonando seu antigo aliado.
Ele está dizendo que a liberdade do Bolsonaro vale menos do que a queda do Maduro? É doloroso admitir isso, mas é uma possibilidade real. A única coisa que pode impedir esse desastre, ironicamente, é a teimosia do próprio Maduro. Se o ditador venezuelano recusar a oferta, se ele decidir que prefere morrer lutando a viver no exílio, então o acordo cai por terra. A nossa esperança, vejam só que absurdo, reside na intransigência de um tirano comunista. Se o Maduro disser não para o Joesley e para o Trump, a guerra continua. E se a guerra continua, o Trump vai precisar continuar pressionando os aliados do Maduro, o que inclui o Lula e o sistema brasileiro. É uma situação paradoxal. A gente se vê torcendo para que a solução pacífica na Venezuela fracasse, porque o sucesso dela significaria a nossa derrota aqui. É o tipo de encruzilhada moral que só a política de alto nível consegue criar. Mas eu quero ir além dessa análise do jogo e falar sobre nós, sobre o que isso diz sobre a nossa responsabilidade. Se a gente chegou a esse ponto de depender da vontade de um presidente estrangeiro ou da teimosia de um ditador vizinho, é porque nós falhamos em fazer o nosso dever de casa. Nós falhamos em construir uma oposição forte o suficiente para enfrentar o sistema por conta própria. Nós falhamos em ocupar os espaços, em pressionar o Congresso, em convencer a elite econômica. A gente passou muito tempo esperando um salvador. Primeiro foi militares, autoriza o presidente. Depois foi o Trump. E a cada vez que a gente deposita a nossa esperança em um fator externo, a gente se frustra. A lição que fica, talvez a mais amarga de todas, é que ninguém vai salvar o Brasil a não ser os próprios brasileiros. O Trump não é nosso pai. Ele é o presidente dos Estados Unidos. O compromisso dele é com o povo americano e com os interesses americanos. Se for bom para os Estados Unidos entregar o Brasil para o Lula, ele vai entregar. E a gente não pode ser ingênuo de achar o contrário. Isso significa que acabou, que a gente deve desistir. Não. Significa que a gente precisa mudar a estratégia. A gente precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. A gente precisa fortalecer as nossas próprias lideranças. A gente precisa cobrar os nossos deputados e senadores com uma ferocidade que a gente nunca teve. A gente precisa construir uma alternativa de poder que não dependa de favores internacionais. Se o acordo do Joesley prosperar, vai ser um golpe duro, vai ser um banho de água fria. Mas não pode ser o fim. A luta pela liberdade é longa e cheia de derrotas. Mas ela só termina quando a gente desiste. E eu sei que a maioria dos brasileiros não está disposta a desistir do seu país, não importa o que o Trump ou o Lula decidam em uma sala fechada. A figura do Joesley Batista nessa história é o símbolo perfeito de tudo o que está errado no Brasil. Um empresário que confessou crimes, que gravou o presidente da República, que foi preso e que agora volta como o grande articulador da diplomacia nacional. É o triunfo da impunidade do capitalismo de compadrio. Ele é o homem que transita livremente entre a esquerda e a direita, entre o Brasil e os Estados Unidos, sempre ganhando, sempre lucrando, enquanto o povo paga a conta. Ele é a prova de que o sistema não tem ideologia. O sistema tem interesses. E o Joesley é o mestre em atender esses interesses. Ele financia o PT, ele financia os republicanos no ZEUA, ele conversa com ditadores e com democratas. Ele é o lubrificante que faz a engrenagem do poder girar. E enquanto homens como ele tiverem tanto poder, a nossa democracia será sempre uma fachada. A gente precisa expor isso. A gente precisa mostrar para as pessoas quem são os verdadeiros donos do poder. Não são os políticos que aparecem na TV gritando palavras de ordem. São os empresários que operam nas sombras, que compram leis, que negociam acordos internacionais, que decidem o destino de nações em jantares secretos. O plano Joesley para salvar o Lula e o STF é a maior ameaça que enfrentamos hoje. Porque ele tem o potencial de desmobilizar a nossa base, de tirar nossa esperança, de nos fazer acreditar que não tem jeito. Mas a gente tem que resistir a essa narrativa, a gente tem que denunciar esse acordo. A gente tem que gritar para o mundo que nós não aceitamos ser moeda de troca. Se o Trump trair a direita brasileira, ele vai perder o apoio de milhões de pessoas que o viam como uma referência. E isso também tem um custo político para ele. A gente precisa fazer com que esse custo fique claro. A gente precisa usar as nossas redes, a nossa voz, para dizer aos conservadores americanos que o líder deles está prestes a cometer um erro histórico, entregando o maior país da América Latina para o comunismo em troca de uma vitória de curto prazo na Venezuela. A batalha da comunicação agora é fundamental. A gente precisa furar a bolha. A gente precisa fazer com que essa informação chegue em Washington. Eles precisam saber que o Brasil não é a Venezuela, que aqui existe uma resistência forte, vibrante, e que nós não vamos aceitar passivamente esse destino. O cenário é sombrio, eu não vou mentir para vocês. A possibilidade de as sanções caírem é real. A possibilidade de Moraes sair fortalecido é real. Mas na política, nada é definitivo até que aconteça. E muitas vezes acordos que parecem perfeitos no papel desmoronam quando encontram a realidade. O fator humano, a imprevisibilidade, a reação popular, tudo isso pode mudar o jogo. Talvez o Maduro, em sua loucura, resolva atacar a Guiana. Talvez ele resolva prender o Joesley. Talvez o Congresso americano reaja negativamente a um acordo com o ditador. Existem muitas variáveis. E enquanto a bola estiver rolando, a gente tem que continuar jogando. O que a gente não pode fazer é se entregar ao desespero. O desespero paralisa. A indignação, por outro lado, movimenta. A gente tem que transformar essa sensação de traição em combustível para a ação.
Se o Trump não vai nos salvar, nós vamos ter que nos salvar sozinhos. E nós temos força para isso. Nós somos milhões. Nós somos a maioria produtiva desse país. O Brasil já passou por crises piores. Já enfrentamos ditaduras, hiperinflação, corrupção endêmica e sempre sobrevivemos. Vamos sobreviver a mais essa traição se ela vier. Vamos sobreviver ao Lula, ao Moraes, ao Joesley. Porque o Brasil é maior do que eles. O Brasil é maior do que qualquer acordo de gabinete. Vamos ficar atentos aos próximos dias. Cada movimento em Caracas, em Washington e em Brasília será crucial. Se o Maduro renunciar, saberemos que o acordo foi feito. Se ele resistir, saberemos que a briga continua. De qualquer forma, nós estaremos aqui prontos para defender o que é nosso. E para você que está aí, sentindo esse aperto no peito, eu digo, não desanime. A verdade é libertadora, mesmo quando ela dói. Saber que não podemos contar com salvadores externos nos obriga a amadurecer, a assumir a responsabilidade pelo nosso destino. É um processo doloroso, mas necessário. O Brasil precisa de cidadãos adultos, conscientes, que não esperam milagres, mas que constroem o futuro com as próprias mãos. Essa é a nossa missão, e nós vamos cumpri-la, com ou sem a ajuda do Trump, com ou sem sanções. Nós vamos lutar pelo Brasil até o fim. Essa história do acordo secreto é um teste para a nossa maturidade política. E eu acredito que nós vamos passar nesse teste. Nós vamos sair dessa mais fortes, mais unidos e mais conscientes de que a nossa liberdade depende apenas de nós mesmos. Obrigado por estarem aqui, por ouvirem essa análise difícil, mas necessária. Continuem firmes, a tempestade é forte, mas a nossa raiz é profunda. O Brasil vai vencer. Essa história toda é um balde de água fria, mas a gente precisa encarar a realidade de frente. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Trump seria capaz de trair a direita brasileira por um acordo na Venezuela? Você acredita que o Brasil tem força para se libertar sozinho? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos debater esse cenário com seriedade. Se essa análise te ajudou a entender o jogo bruto da geopolítica, deixa o seu like e compartilhe este vídeo. A gente precisa estar preparado para qualquer cenário. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente não vende ilusão, a gente mostra a verdade. Um grande abraço e fiquem com Deus.